Oi, eu sou a Larissa, sou de Taubaté, interior de São Paulo, e hoje eu sou a fisioterapeuta que eu gostaria de contratar se eu estivesse grávida. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Escola Materna, esse espaço em que eu trago para vocês aqui fisioterapeutas que se formaram aqui conosco na Escola Materna, apenas alunas que são pós-graduadas em fisiobstétrica aqui conosco, e hoje vocês vão ter o prazer de conhecer a trajetória da nossa querida aluna Larissa, que é de Taubaté, São Paulo, ela que tem uma trajetória super inspiradora, e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito o conteúdo de hoje. Então, Lari, pode se apresentar para as nossas queridas ouvintes hoje, contando um pouquinho sobre a sua história e esse teu início de trajetória, sabe? O que fez você despertar para a obstetrícia? Como foi essa jornada até você chegar e pensar, estou afim mesmo, acho que é esse caminho aí, essa tal de fisioterapia obstétrica. Então, gente, muito prazer, é uma honra estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história, né? Como a Betina já me apresentou, sou de Taubaté, interior de São Paulo. Eu me formei pela Universidade de Taubaté, daqui mesmo, né, da minha cidade. Fazem 10 anos já como fisioterapeuta, já tenho aí uma estrada boa, né? Bastante paciente passou pela minha mão. E quando me formei na faculdade, eu amei tudo, né? Que a gente sai generalista, né? Vamos colocar assim. Então a gente passa pela cardio, passa pela UTI, passa pela pediatria. E a parte de saúde da mulher em si foi uma professora muito maravilhosa. Eu amei muito, mas era uma coisa que não me acendeu tão o alerta, né? E quando eu saí, eu fui realmente para o que mais tem, que é a parte de ortopedia, né? Então, trabalhei durante um ano numa clínica, só com a minha faculdade mesmo, fui pegando ali o manejo, atendi no convênio. Eu me orgulho muito em dizer, porque eu atendi uma média de 30 pacientes ao dia, todos individuais. A gente sabe que a fisioterapia de convênio, ela é triste, né? Vamos colocar assim, porque o sistema, ele é complicado, então são muitas vertentes, e aí, mas mesmo assim eu arrisquei e foi a melhor coisa que eu fiz assim na minha vida, porque ali eu ganhei realmente o manejo de como lidar com pessoas, coisa que a faculdade às vezes falta um pouquinho, porque são tantas técnicas, são tantas coisas que a gente precisa aprender, e ali na prática, durante esse um ano que eu atendi nessa clínica, todos individuais, eram 20 minutos, mas era eu, o paciente, a minha maca, então treinei tudo que eu tinha para treinar, me especializei em ortopedia e traumatologia depois de um ano de formada da faculdade, trabalhei na ortopedia durante 4 anos, mas a demanda era muito grande, a mão vai cansando, né, as tendinites vão aparecendo da gente que é profissional também, então eu comecei a olhar com outros olhos para outras áreas, porque eu sempre amei a minha profissão, a nossa profissão, ela é maravilhosa, ela é incrível, mas realmente a demanda era muito grande e foi me cansando já com 4 anos de profissão, então acabei atendendo, porventura, uma paciente que estava com dor nas costas e era gestante, e me reacendeu tudo aquilo que foi me ensinado dentro da faculdade com aquela professora muito querida. Então, falei, poxa, eu acho que é uma vertente legal começar a trabalhar com grávidas, as mulheres que procuram a gente estão muito felizes com a gestação em si, né? Então, eu acho que vai ser válido eu trocar, e também, principalmente, pela questão financeira, porque, né, convênio paga muito pouco. Ortopedia era um valor, assim, eu recebi R$ 3,04 por atendimento. A minha manicure ganhava mais que eu, mas a minha paixão mesmo assim continuou e eu persisti naquilo. Então, quando eu vi que o convênio ele acabava pagando um pouco melhor essa questão da parte de obstetrícia, de fisioterapia pélvica como um todo, eu achei uma oportunidade boa de migrar. E eu fui, mergulhei de cabeça. Quando vi, a minha agenda estava lotada, porque a demanda é muito pequena, tem muito pouco profissional nessa área, principalmente de convênio. Então, realmente, em 2 meses, assim, a minha agenda encheu e foi muito gratificante. Eu fui fazendo cursos extras, porque a especialização ali naquele momento eu não conseguia arcar, e tinha tanta coisa para fazer, né, com a demanda, então fui fazendo por fora, fui estudando, fui pegando o material da faculdade, fui fazendo, até que eu engravidei. E aí eu falei, uau, estou na pele dessas mulheres, e agora, né? E aí mergulhei ainda mais de cabeça, tive meu filho, parei meus atendimentos, né, na clínica, me recalculei ali, eu já era consultora em amamentação na época, já fazem 5 anos que eu sou consultora, então eu falei, bom, eu quero estar perto do meu filho,
e ao mesmo tempo eu quero trabalhar. Então, como que eu posso fazer essa transição? E o digital me permitiu isso. Então, hoje o Mateus tem 2 anos, e fazem 2 anos que eu estou insistindo, que eu estou trabalhando no digital, e realmente esse ano que as coisas fluíram, e estão fluindo cada vez mais, e depois que eu fiz a pós, clareou ainda mais a minha mente, porque a gente começou o ano passado, né? Foi ano passado, e eu falei pro meu marido, falei, amor, eu preciso de mais. Eu tô sentindo essa falta de informação, o que a faculdade me trouxe, os que os cursos extras me trouxeram, foi muito bom, mas chegou um momento da minha vida que eu realmente preciso de um direcionamento, eu preciso de muito mais informação, tá chegando gestantes diferentes, com desejos diferentes, e eu realmente preciso de alguém ali que pegue na minha mão e mostre, ó, Lari, faz isso, isso, isso. Então, acabei achando a escola materna, me apaixonei pelo processo. Após, a gente faz assim, é leve, é um processo muito gostoso, aprendizado, que dá para absorver muito, colocar literalmente ali na prática, e hoje, tudo que eu sou, eu agradeço a pós. Que legal, Larissa, escutar isso. Realmente, cada pedacinho da tua trajetória dá para a gente explorar aqui um pouquinho, que tem algum ensinamento para a gente tirar algum aprendizado. O primeiro deles, que eu já queria conversar com você aqui, é sobre essa dualidade do convênio, né? Porque a gente já falou sobre isso em outro episódio da Larissa, da Isabela, no passado, que os convênios, se a gente for olhar assim puramente, é errado o que eles fazem, né? Mas as pessoas pagam um dinheirão, né? Eu fico olhando pelo lado do paciente. O paciente paga super caro por um convênio. Então, é natural que ele deseje buscar um profissional que atenda pelo convênio. A parte errada do convênio é o que eles fazem com nós profissionais. O paciente não tem culpa alguma daquilo ali que está no meio do caminho, né? Mas, para o lado do paciente, eu acredito que no momento em que você decidiu ir para o convênio, ele até serviu como uma certa escola, né? Porque pensa, se você atendia 30 pacientes por dia, isso dá uma média de 150 pacientes por mês, se você atender por semana, se você atender de segunda a sexta, 600 atendimentos por mês. É muita coisa. Então, eu acredito que, do ponto de vista, assim, de aprendizado, deve ter sido uma escola para você, né? Foi muito, e por isso que eu me orgulho em dizer, porque eram os 20 minutos eu como paciente, sabe? E quando você sai da faculdade, você sai, meu Deus, agora o paciente é meu, literalmente, porque antes da faculdade tinha um professor que era responsável pelos nossos atendimentos, né? Então, falei, cara, eu tenho que ir com a cara e com a coragem, porque isso aqui realmente vai ser uma outra escola. Então, eu peguei pacientes de todos os jeitos, os mais gentis, os mais grossos, os que davam em cima, as mulheres que chegavam e juro, nossa, eu peguei muito paciente. Então, assim, você aprende a lidar com pessoas. E sabendo, né, eu sempre paguei convênio, o quão caro é, eu tinha esse pensamento, o paciente não tem nada a ver com isso. Então, o mesmo jeito que eu tratava o paciente, que recebia R$ 3 por ele, eu tratava o mesmo paciente que era do particular, porque sai do bolso dele tão quanto o que deveria vir para o nosso, né, como profissional, porque a nossa profissão, a gente é profissional de primeira escala, então a gente pode pegar o paciente sem a demanda do médico, né, mas infelizmente o convênio, ele dá uma barrada nisso na gente, então eu falei, o paciente não tem nada a ver com isso, ele está pagando e ele precisa receber o mesmo tratamento do que o particular está pagando para mim. Então, realmente foi algo assim que eu fiquei muito certa de todos os atendimentos. Eu poderia não saber o caso daquele paciente, mas eu sabia como conversar com aquele paciente, chegar em casa, estudar sobre o caso dele e na próxima sessão trazer para ele. E é legal isso, porque aos poucos vai te treinando, né, Lari? Te treinando para ser mais autodidata, porque vai surgindo muitas coisas. Eu acredito que quanto maior o volume de pacientes, mais coisas diferentes aparecem, né? Então, esse músculo de ser autodidata, de ir atrás da informação, você não tinha uma faculdade, assim, em quem perguntar, então você tinha que recorrer, assim, ao seu aprendizado próprio, né? Então, acho que isso é um dos ensinamentos, assim, uns aprendizados que todo fisioterapeuta deveria ter, que hoje, ainda mais, a gente não está falando de 10 anos atrás, a gente está falando de hoje. Hoje, é inviável que um fisioterapeuta não seja autodidata, uma vez que a internet tem todas as soluções para os nossos problemas. É só você procurar lá no Google, no PubMed, que até hoje, até na inteligência artificial, tem algumas mais sofisticadas, e logo, logo vamos ter mais ainda, as respostas vão surgir, né? Mas
eu acredito, e aí eu vou jogar para você essa pergunta, que a gente também tem que ter um senso de urgência, de que isso é temporário. Você acredita também que essa questão assim de temos que vislumbrar algo para sair dessa situação em que a sua manicure ganha mais do que você? Não sei se você tinha essa sensação de urgência, de, olha, eu não vou conseguir mudar o convênio vai continuar pagando pouco. Eu que preciso me mudar. Você sentiu isso? Senti, e o calo realmente apertou quando eu fui casar, porque a gente que é mulher quer ter o casamento dos sonhos, né? Então, assim, era uma coisa que eu falava, meu Deus, eu quero isso, só que eu trabalho para ganhar 1.700 no mês se eu fizer todos os atendimentos. E não dá para pagar o casamento que eu quero ter. Então, foi onde eu falei, meu, eu preciso recalcular a rota, não tá legal desse jeito, o sistema é desse jeito, então eu tenho e fazer o meu sistema, não dá mais, né? E foi quando eu realmente fui para a parte de pélvica, que eu pegava tudo, incontinência, dor na relação, vaginismo, as gestantes, mas eu fui me apaixonando ainda mais pelo processo das gestantes, porque eu vi um caminho que eu poderia acompanhar essa paciente por muito tempo. E, consequentemente, se ela já tinha confiança em mim, eu conseguia trazer essa paciente durante todo esse processo de tratamento. Então, por exemplo, uma paciente de incontinência urinária, ali com uns 8, 12 semanas, a gente já via um resultado significativo, preparava ela para a vida, para alta, e bora para a próxima, né? Então, eu tinha que esperar ligarem lá na clínica para poder marcar comigo, aquela coisa toda. E na gestante, não. Quando ela me procurava ali com 14, 18 semanas, eu sabia que eu tinha até as 37, quase 40 semanas, e aí me pensava, falei, cara, e a amamentação? Né, é uma coisa que elas vinham me questionar, Lara, você conhece alguém? Você consegue me ajudar? Porque eu tenho muito medo. Falei, nossa, ela já tem a confiança comigo, então vou lá, faço mais uma veia dessa parte da saúde, né, da mulher, dessa coisa que na faculdade me foi ensinado, mas já estava muito desatualizada, porque essas coisas são muito dinâmicas, os estudos eles não param, então realmente eu acabei fazendo essa ramificação da saúde ali para a parte de amamentação, e aí eu conseguia pegar essa paciente 8 meses, 9 meses de atendimento, e financeiramente isso acabava compensando para mim, sabe? Porque era o certo ali que eu tinha, naquela quantidade, mesmo que a minha agenda não tinha uma rotatividade, mas era o certo que eu tinha, e depois o digital, e isso me fez florescer ainda mais essa questão. Legal isso que você trouxe, né? Porque a gente está falando de algo que precisa ser pensado, que é a sustentabilidade do nosso trabalho. Então, você me falou aqui vários motivos que te fizeram sair dessa realidade de convênio e de ortopedia. Poxa, financeiramente não era legal, mas o seu corpo era seu instrumento de trabalho. Aí, o seu corpo atendendo 150 atendimentos por semana, 600... Eu fico pensando, 600 atendimentos por mês, Larissa. Imagina, você era bem novinha, né? Porque é para aguentar essa demanda, mas no longo prazo isso não é sustentável. Então a gente precisa de estratégias e de racionalizar mesmo. O que é que eu posso fazer que a área da fisioterapia me permite ter um menor nível de esforço físico, um menor nível de esforço. Até quando eu falo esforço, não é esforço mental e de responsabilidade, porque realmente dá muito trabalho. Trabalhar dá trabalho, né? É. Mas eu falo até de esforço de captação de pacientes, sabe? De você ofertar, porque tem pouca oferta de fisioterapeutas e muita demanda de pacientes. Então, achei muito estratégico esse movimento que você fez. E aí, eu queria abordar agora um pouquinho mais sobre a tua gestação. Você entrou na pós depois do Matheus nascer ou foi antes? Foi, em que foi momento? depois. O Matheus acho que estava uma média de... O Matheus já estava com quase 1 ano já, quando eu entrei na pós, porque assim, eu tratei de muitas gestantes, a gente sabe o quanto o parto normal, ele é incrível para a mulher, que o corpo dela foi feito para isso, e é claro que a gente tenta, mas a gente sabe que o parto não depende só da gente, né, como mãe, depende de diversos fatores. Então, eu trabalhei até os meus 8 meses no consultório, era barrigão com barrigão, era muito gostoso. Então, as meninas faziam exercícios de mobilidade de um lado, eu fazia do outro ali. Então, só os exercícios ali de relaxamento de períneo que eu não conseguia fazer com elas, mas de resto, eu aproveitava muito o tempo que eu estava no consultório e era praticamente exercício o dia inteiro. Então, foi muito gostoso, só que eu tive uma cesárea de emergência. Com 37 semanas e 2 dias, a minha bolsa estourou, eu estava no supermercado fazendo compra do mês. Eu senti um chutinho diferente, falei, nossa, isso aqui tá diferente.
Fiquei para baixo, eu falei, não estou fazendo xixi. Isso aqui é minha bolsa que estourou. E quando eu vi, o líquido estava muito amarelo para marrom já. Falei, nossa, isso aqui não tá legal. Tem que ir para o hospital. Aí eu avisei meu marido que a minha bolsa tinha rompido, nós fomos para o hospital. E aí eu falei para ele, não, amor, tá tudo certo, fica tranquilo, vai me avaliar, vai evoluir no processo. Ele, tá bom. Eu falei, meu Deus, tomara que seja isso mesmo, porque quando a gente entra no papel do paciente, muitas das questões fogem da nossa cabeça, né? Porque você tá ali vivendo aquele momento. E aí, quando a médica me avaliou, eu tava com 4 dedos de dilatação, falei, nossa, vou dar meu show, né? Sem dor, sem contração, com a bolsa rompida, 4 dedos, vai ser incrível. E aí, quando fizeram o cardiotoco, os batimentos cardíacos dele estavam muito baixo mesmo. Ela fez uma manobra para drenar um pouquinho do líquido para verificar e caiu muito. Era pelote de mecônio que saía mesmo. Ela falou, não existe a possibilidade. É cesárea daqui 15 minutos para os batimentos cardíacos dele. E eu falei, vamos embora, tá tudo certo. Eu preciso estar bem para o meu filho estar bem. Então, a via de parto, para mim, como profissional, que eu sempre disse para as minhas pacientes, nunca determina o amor que ela sente pelo filho, não determina a mãe que ela vai ser, não determina o início, entre aspas, muito entre aspas, mesmo fracassado dessa maternidade, porque ela é fraca, porque ela foi para uma cesárea. Eu sempre bati muito isso na tecla com as meninas. E passando por esse processo de uma cesárea de emergência, a minha visão como fisioterapeuta mudou ainda mais, a minha empatia, o meu olhar mesmo humano para outra mãe. Tipo, olha, tá tudo bem, não precisa se preocupar, você é tão forte quanto uma mãe que aguenta os 10 dedos de dilatação, porque são 7 camadas que são cortadas ali naquele momento. A recuperação da cesárea é pesada, a gente sabe disso. Então, ter passado por esse processo, hoje, para as minhas pacientes, mentoradas, alunas, elas entram no processo muito mais tranquila, porque se a própria profissional teve uma emergência dessa e soube lidar com isso, e hoje eu me considero uma boa mãe, isso traz muito mais tranquilidade para elas. Eu imagino, e eu até fico pensando no quanto você deve ter passado um filme, assim, de, nossa, quantas pacientes que eu fiz ali o tratamento, fiz a preparação e talvez passaram por isso, por uma emergência obstétrica, e eu hoje tenho muito mais empatia por elas, porque é algo que somente alguém que tem essa... Eu vou até correr o risco aqui de ser um pouco indelicada, mas assim, eu acredito que tem coisas que a gente só vai saber passando, vivendo, né? Então, assim, hoje eu me considero uma boa professora, por exemplo. Eu me considero uma boa fisioterapeuta, por exemplo. Mas eu tenho certeza que tem coisas que somente após lá aquela parte lá de emergências obstétricas, obstetrícia avançada, tem coisas que eu nunca vou conseguir entender tanto quanto aquela paciente. Um oncologista, ele pode dominar, assim, os pormenores do câncer, de todos os cânceres, dos mais agressivos possíveis, mas somente aquele paciente que vive na pele, o que é aquilo, vai conseguir, né, transmitir. Então, que sorte, eu não vou dizer sorte, porque realmente deve ter sido um momento muito difícil para você, né? Não deve ter sido fácil você manter a calma pelo seu filho ali, mas hoje isso pode ser convertido em uma bênção, pode ser convertido em algo que ajuda. As gestantes da tua cidade, as gestantes que têm contato com você, são sortudas porque você teve essa experiência que te moldou de alguma forma. Você sente isso? Sinto muito. Às vezes, as meninas falam assim, nossa, mas você não conseguiu um parto normal? Tipo, será que ela é tão boa assim porque ela não conseguiu um parto normal? Aí, quando eu falo que eu não consegui porque houve essa emergência, só que eu soube lidar com essa situação para transformar no dia mais feliz da minha vida, elas, tipo, nossa, é diferente. É muito diferente, porque hoje a gente vive no mundo, né, que, de novo, a mulher que quer um parto normal é louca, porque ela vai passar pela segunda pior dor do mundo. Aí a mulher que prefere cesárea, ela é fraca, porque ela não quer passar por um processo que é natural do próprio corpo. Ela quer ir sempre pelo caminho mais curto, né? E não, gente, a maternidade, ela já exige tanto da mãe, tem tanta culpa, tudo é culpa da mãe. Se o bebê não ganha peso é porque a mãe não está produzindo leite. Aí se o bebê não encaixou, a culpa foi da mãe porque a mãe não fez o exercício correto, não teve um acompanhamento decente. E não é.
Entende? Então, esse processo da maternidade tem tantos julgamentos que quando elas vêm para mim e vê que a profissional não conseguiu, não foi por falta de esforço, não foi por falta de conhecimento, porque tem certas situações que não ficam sob nosso controle. Eu falo muito isso para as meninas. Nós, mulheres, queremos ter o controle de tudo. Eu acho que é o perfil, propriamente dito, do próprio sexo, e o mundo que a gente está vivendo hoje. Né? A gente quer ter o controle de tudo, a gente anseia por algo, a gente é muito ansioso, a gente não escuta um áudio no WhatsApp com 1.0, é sempre no 1.5, no 2.0, só que vem a maternidade, dá uns tapas na nossa cara, que é desde a gestação que você não tem o controle de tudo, e tá tudo bem. A gente precisa aprender a viver o processo. Quando eu falo para as meninas, aprendam a degustar do processo da gestação. Quantas vezes vocês vão ficar grávidas na vida? Pode ser uma, pode ser duas, essa pode ser sua última gestação. Então, degustem. Hoje, o dia não vai ser igual a ontem, nem ao amanhã. É cada dia, viva o processo. Sinta o chutinho do bebê, sinta ele se mexer, converse com ele, porque daqui a pouco ele vai estar no teu colo. Aí vão ser outras demandas, outros pedidos que vai acontecer. Então, isso me trouxe muita, acho que mais ainda flexibilidade em lidar com a gestante, porque quando elas procuram a gente, é pelo parto normal. Eu quero ter o parto humanizado, Lara, eu quero ter meu bebê lá na minha sala, na banheirinha do peixinho, não sei. Tudo bem, a gente vai tentar, mas se não der certo, tá tudo bem também, tá bom? Porque isso não depende só de você. Então, tudo isso aí eu conto a minha história, e elas abaixam um pouco a guarda, vamos dizer assim, para que elas vivam o processo. É o caminho do meio, né? Para a gente ensinar as nossas pacientes que os 50% da equação que a gente tem controle, a gente faz, a gente se prepara, a gente dá o nosso melhor, a gente estuda, mas os outros 50%, que é aquilo que a gente não tem controle, que é o mecônio, que é uma desaceleração, que é, enfim, tantas emergências obstétricas, essa parte que a gente não controla, a gente deixa aí sob supervisão de outras pessoas, né, capacitadas para isso, e ficamos tranquilas com o resultado. Mas eu queria só não correr o risco de ser leviana aqui nesse podcast, porque de alguma forma eu falei que realmente é só passando que a gente consegue ter ainda mais certeza, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção no que você falou foi, não é porque você teve uma cesárea que você é incapaz de ajudar uma paciente a conseguir ter um parto normal. E eu sinto que tem muitas, mas assim, muitas. Eu vou ser até exagerada. Temos milhares de fisioterapeutas que atendem gestantes ou que querem atender gestantes, mas que por não serem mães ainda, se sentem inseguras. Ah, mas ninguém vai querer me contratar porque eu não tive um parto normal. Ah, mas ninguém vai querer me contratar porque eu ainda não sou mãe. E até, Lara, eu não sei se você passou por isso, mas eu sempre tive. Agora que eu já estou mais velha, isso não acontece mais. Mas principalmente quando eu me formei, eu tinha 22 anos, eu sempre tive uma carinha muito infantil. Então, eu tinha essa insegurança, sabe? Que grávida vai querer confiar em mim para que eu cuide dessa questão, assim, que é a pior dor, é um momento extremamente delicado, de vulnerabilidade. E aí, eu fui afiando o meu machado. Eu tenho as minhas próprias dicas aqui para o pessoal, mas eu queria escutar de você. Se uma fisioterapeuta insegura está pensando assim, não, mas eu não posso ir para a obstetrícia porque eu não sou mãe, ou porque eu não tive parto normal, ou porque eu tenho uma cara infantil, ou porque eu ainda não tenho muito tempo de experiência. Que dicas você daria prática para essa pessoa que deseja ir para a obstetrícia, mas está se sentindo insegura, pensando que não vai ser levada a sério, ou que não vai dar certo por esses motivos? Menina, eu vou falar para você, há 5 meses, acho que nem isso, eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou, Lari, eu queria muito ir para essa parte de obstetrícia pélvica, mas eu não sou mãe. Foi exatamente a sua frase. Aí eu olhei para ela e falei assim, Ju, quando você vai num ginecologista homem, o que você pensa? Não, eu confio nele. Sim, mas como que você vai confiar num cara que não tem um útero? Você acha que ele vai levar a sério a sua dor? Ele não tem aquilo, ele nunca sentiu. Não, Lari, mas eu confio nele. Porque ele te passa segurança, não é? Não passa, no entanto, os meus médicos sempre foram homens. Então, por que uma mulher que está grávida não vai te contratar só porque você não é mãe? Você não estudou para isso? Você não se preparou para isso? Não é porque você não passou pelo processo que você é melhor ou pior do que isso. Conta. Não vamos falar que não, mas existem tantas outras coisas que você pode colocar em evidência. E por último, não, mas eu ainda eu quero ser mãe, eu já estou me preparando.
O meu corpo foi feito para isso, eu sei, então eu consigo. Meu assoalho está extremamente preparado, minha mobilidade de quadril está boa, eu tenho um bom alongamento. Então, você não precisa focar nisso, que você ainda não é mãe. Foque nos cursos que você fez, no que você quer trabalhar por aquilo que você ama, essa área. Então, tem tantas outras coisas para você direcionar, acender essa luz, do que focar, ai, mas eu não sou mãe. É a energia que você põe em cima daquilo, isso é muito importante, sabe? A gente sai da faculdade insegura, mas a gente tem duas escolhas. Ou a gente permanece insegura e o paciente vai perceber isso, ou você monta um personagem ali e aquilo vai se tornando uma verdade para você. Que você é bom no que você faz, você estudou para isso, você não fez as faculdades na coxa. Então, isso é o que eu diria. Se você foi de novo, né, um oncologista, ele nunca teve um câncer, mas ele estudou para aquilo, então a gente confia. E até se, né, se ele tivesse, provavelmente teria sido muito debilitado, não teria dado continuidade no trabalho dele. Então a gente acaba não pensando nisso, mas como a gente está nessa postura, a gente sempre olha para o lado negativo da coisa, né? E não olhe para o lado negativo. Você tem uma boa base, você estudou, você ama a tua profissão. Então acenda isso dentro de você e mostre isso para o mundo que você vai ter muito paciente. Eu sabia que esse podcast ia ser bom, eu espero que os ouvintes estejam captando essas dicas, porque elas são valiosas. Eu também gostaria de deixar aqui alguns complementos. Isso que a Lari falou é muito importante, né? A gente confiar no próprio taco, sabe? Essa questão, assim, de não ficar achando motivos externos para justificar o nosso freio, sabe? O nosso pé no freio tá ali no máximo porque eu ainda não sou mãe. Não, eu tô com o pé no freio porque eu não tenho paciência. Eu tô com o pé no freio porque eu ainda não me formei na pós. Então, eu acredito que uma das formas da gente tirar o pé do freio, começar a caminhar, né, os nossos sonhos. Poxa, se é a sua vontade, se é o seu sonho é se dedicar para essa área que é tão próspera e que traz um brilho no olho diferente, né? Não é só por dinheiro, a gente muda a vida das pessoas, a gente passa... É um propósito, né? É um propósito, a maternidade, a família, né? Tem muitas coisas envolvidas nisso. Então, eu acredito que vale a pena você se esforçar para ser boa de verdade. Porque se o que te falta é a experiência de não ter passado por isso, então compense isso com a teoria de que você consiga explicar bem, de que você consiga provar para as pessoas racionalmente que você sabe o que está fazendo. Então, eu confio muito nisso. E até uma das coisas que na nossa pós você deve ter visto muito, da educação da paciente. Eu acho que quando a gente educa os nossos pacientes, a gente ensina sobre contrações, responde as perguntas deles, eu sinto que, ao mesmo tempo que a gente está ajudando o paciente muito, a gente está provando para a gente mesmo que a gente sabe o que a gente está fazendo. Sabe? Então, eu acho que essa é uma dica muito boa que eu poderia dar para os fisioterapeutas. Cara, estude, se dedique, seja responsável pelo que você está fazendo. Se você vai pegar uma grávida, então saiba o que você está fazendo. E aí, quanto mais você for provando para você mesmo que, poxa, olha só, essa paciente teve resultado. Poxa, olha só, eu sou boa mesmo, meu paciente teve um parto lá, um partaço, com um períneo ótimo, quer ter parto de novo, já me ligou querendo a consultoria da amamentação, né? Me ligou falando, Betina, quando eu tenho que voltar para o seu consultório? Lembrando de você naquela dedicatória lá do Instagram, sabe, quando tem um bebezinho. E aí lembra da gente, tudo isso são evidências de que o nosso trabalho faz bem. E a gente só vai ter evidências se a gente trabalhar, né, Lari? Exatamente isso. O tempo ele vai passar de qualquer jeito, né, Betina? Então, que ele passe de você estudando, de você se atualizando, de mostrar o quanto você é boa, não é uma questão de orgulho. Acho que a gente tem que ter orgulho da nossa profissão, da profissional que a gente se tornou e ter em mente que todo dia a gente precisa melhorar. Não é porque a gente chegou no patamar que agora eu vou ficar sossegada. Não. Às vezes você precisa respirar um pouquinho nesse processo, né? Pô, estudou tanto, especialização, prova, mas sempre ter um olhar de querer melhorar e de ser a fisioterapeuta que você queria contratar, sabe? Ter realmente essa percepção, porque hoje eu me cobro muito da questão, principalmente de um próximo parto, por exemplo, né? Eu quero engravidar de novo, e aí eu penso, meu Deus, e se não der certo? Vai, Larissa, se não der certo, tudo bem. O importante é você e o seu bebê estarem bem. Eu sei, mas agora tomou uma proporção tão grande que antes era só o consultório, agora é a internet. E daí? E daí? Você tem que
bater em cima daquilo que você passa para os seus pacientes, que, de novo, a via de parto não determina a mãe que ela é, não determina a profissional que você é, entende? O que você fala para as meninas? Olha, eu não posso dar garantia de parto, o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Eu tenho certeza que o que tiver ao seu alcance, você vai fazer. É 50-50. O meu lema com as meninas sempre foi, me ajuda a te ajudar. Se você não me permite te ajudar, eu não vou conseguir. Se você não me ajuda, eu não te ajudo. É uma troca muito, muito significativa, né? Então, existe essa cobrança, sim, mas a gente tem que ser muito flexível com a gente mesmo, porque quando a gente vai lá para a maternidade, como eu falei, dá uns tapas na nossa cara e mostra que a gente não tem controle de nada e tá tudo certo. Realmente. Esse conselho é muito bom. Espero que vocês estejam anotando isso aí. Lari, bom, se a gente olhar de novo a tua trajetória, né? Nesses 10 anos de fisioterapeuta, tem uma parte ali que você falou que você migrou da ortopedia para a saúde da mulher, para a fisioterapia pélvica como um todo, e depois você afunilou para a obstetrícia. Isso. Eu queria saber o que te fez, assim, pensar, não, eu já estou atendendo gestantes e eu vou investir numa pós-graduação. Você já atendia, né? Você já era fisioterapeuta pélvica e você decidiu, mesmo assim, fazer uma pós-graduação em fisioterapia obstétrica. Queria entender o que te motivou a fazer isso. E eu também queria que você dividisse comigo o que mudou nos teus atendimentos. Se algo mudou, não, antes dos meus atendimentos, que eu fazia com gestantes antes da pós, era desse jeito, e aí agora eu fiz alterações, adaptações, melhorias, quem sabe, ou até deixei de fazer coisas. Me conta um pouquinho sobre as tuas motivações e o que mudou. Olha, eu falo que eu amei estar grávida, eu amei gestar, eu amei todos os dias da minha gestação, mesmo os dias que eu estava com dor, eu gostava do processo. Eu sempre quis ser mãe, então acho que isso ajudou um pouquinho mais, né? E ter passado por um parto, a amamentação, acho que as transformações hormonais também ajudam muito nesse processo. Elas fizeram com que eu me apaixonasse pela obstetrícia, sabe? Principalmente, né, também a questão da amamentação. Então, até hoje eu amamento meu filho, ele tem 2 anos e 3 meses. Às vezes é puxado, mas eu gosto. Eu ainda não tenho coragem de desmamar ele, mas essa questão de eu migrar realmente para a parte de obstetrícia foi ter amado ficar grávida. E eu falo que eu amo romantizar a maternidade como um todo, mas principalmente a gestação, porque eu gosto de passar isso para as minhas pacientes, que, cara, gestar é a coisa mais linda do mundo. O seu corpo se transforma, a gente passa por uns perrengues, amiga. Eu engordei 19 quilos na minha gestação, já engravidei mais acima do meu peso, eu cheguei numa proporção de peso que eu falei, nossa, né, não sabia que era assim, mas depois eu penso nisso, agora não é a minha prioridade. Então, hoje, eu acabei migrando para o digital praticamente todo, porque, de novo, eu quero estar com meu filho agora que ele foi para a escola, então eu estou voltando aos poucos para o presencial, mas ainda assim home com as meninas, eu não atendo mais na clínica. Até o ano passado, eu atendi à noite, eu voltei para a clínica depois de um ano. Foi isso mesmo, depois de um ano eu voltei para a clínica, só que eu atendi à noite para o meu filho ficar com o meu marido, e eu ia atender das 6 às 10 da noite, e aí voltava correndo, fazia aquela loucura, mas a clínica já não estava mais suportando pelo pouco tempo que eu tinha, minha agenda já estava lotada e a rotina está ficando muito pesada. Eu falei, não, preciso direcionar melhor isso, e foi onde eu comecei a realmente tentar investir no digital, e foi onde eu senti a necessidade de ter mais informação, porque o que eu fazia no consultório, querendo ou não, era limitado, porque eu não tinha todo esse embasamento de gestantes, né? Eu tinha um básico do básico, mas começou a aparecer casos para mim que eu falei, nossa, eu preciso muito de um direcionamento melhor. Então, eu procurei a especialidade para trazer para o digital uma coisa ainda maior do que eu já fazia no consultório, que me considerava grande. Eu falei, cara, minha agenda lota muito rápido. Então, querendo ou não, na minha cidade, eu já tenho um nome considerável. Então, agora eu quero fazer isso para frente, né? Então, eu acabei escolhendo mesmo a especialidade da obstetrícia para ter ainda mais conteúdo para trazer para a internet, porque chega um momento, quando a gente está aqui no digital, que falta. A gente precisa de muito conteúdo, a gente precisa de muita informação para trazer para as pessoas, né? Então, quando eu decidi migrar totalmente para o digital, eu queria fazer um curso online gravado. Então, eu falei, eu preciso de
conteúdo. Eu preciso trazer para essas mulheres algo palpável. Então, foi quando eu entrei na pós. Como eu falei para você, eu engoli a pós, tentei absorver o máximo possível, passava noites lá escrevendo, que eu sou muito da escrita ainda, hoje está no mundo muito digital, e eu lá no meu caderninho anotava, e aí montei o meu primeiro curso digital, que foi do M2P, do Positivo ao Peito. Não teve a repercussão como eu gostaria quando eu lancei, teve ali uma coisinha e outra, mas eu imaginei que fosse algo muito maior, mas ainda bem que não deu certo. Então, às vezes a gente quer tanto uma coisa naquele momento da vida da gente e nós não entendemos os motivos pelos quais aquilo ainda não aconteceu, sabe? E aí, nesse ano, eu parei para pensar, falei, não, eu preciso reestruturar, porque isso aqui está muito bom, isso aqui está muito valioso, isso aqui vai ajudar muitas pessoas, tem um propósito muito grande. Então, eu preciso reformular isso daqui para acessar mais gente. Foi quando eu criei a mentoria de acompanhamento, que é o GPS materno, meu novo baby, e realmente mudou a minha vida. Mudou. A decisão que eu tomei, eu gosto muito de conversar com Deus, eu sento lá na minha poltrona, olho para esse céuzão azul, falei, pai, me direciona, eu amo muito o que eu faço, por que que não tá dando certo? Me mostra o motivo. E as respostas vieram, e vieram de uma forma, assim, com muito carinho, porque quando a gente ama o que a gente faz, as coisas acontecem, sabe? Então, hoje, eu tô com 8 mentoradas em 3 meses. Eu fechei um faturamento que eu nunca tinha fechado, como fisioterapeuta de convênio, principalmente, né? Por mais que a questão da pélvica em si, no convênio, pagasse melhor, muito melhor, mas eu não cheguei a bater o que eu cheguei a bater hoje. Então, isso é tão gratificante. E ainda essa semana, eu sentei, olhei para o céu, falei, Larissa, a gente conseguiu. Larissa, de 21 anos, recém-formada, que ganhava R$ 3,04, a gente conseguiu. Você tem noção que é isso? Foram 10 anos maturando, amadurecendo no processo, aprendendo a degustar do processo, que é uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes, e hoje a gente conseguiu e a gente pode muito mais. É só o começo da trajetória, sabe? Então, de novo, meninas, aprendam a degustar do processo. A gente quer crescer, a gente já quer estar lá no topo assim que a gente sai da faculdade, e não é assim que as coisas funcionam. Será que quando você acabou de sair da faculdade, finalizou uma especialização, você já tem a maturidade para carregar algo tão grande? Que às vezes não tem. A gente quer ter, mas às vezes a gente não tem essa maturidade. Então, degustem do processo, aprendam a amar o processo de vocês se transformarem em boas profissionais. É o tempo, é o todo dia, é cada paciente que vem para vocês, vocês vão aprender com ele mais do que ele aprende com você. E aí, nisso, você vai se tornando cada dia mais uma profissional mais incrível ainda. Muito legal, Lari. Obrigada, por dividir com a gente, esse ponto. Então, a gente pode dizer que durante a pós você foi não apenas atendendo gestantes com mais segurança, porque isso você já fazia, né? Você já atendia gestantes, mas também conseguiu trabalhar tanto essa questão de produção de conteúdo de uma forma até mais responsável, né? Porque eu acredito que quando a gente começa a colocar a nossa cara nas redes sociais, sem muito controle de quem está vendo, é muito importante que a gente se posicione de uma forma responsável, falando, não só tendo mais repertório do que falar, porque às vezes a gente até fica sem ideias de assuntos, mas na obstetrícia eu acho que a gente não fica sem ideias nunca, porque é muita coisa para falar. Eu tenho essa sensação, assim, de que nunca falta assunto, mas também eu acho que algo que a gente bate muito na tecla, assim, dentro da pós, é justamente da gente ser mais criativa no jeito de trabalhar, na prestação de serviço, né? Porque às vezes a gente acha que o único jeito de atender, de performar, de trabalhar é no atendimento 1 a 1, num consultório, ou no atendimento a domicílio, né? A nossa cabeça só alcança esse lugar. E aí a gente começa a ver, né? Eu bato muito nessa tecla que, poxa, tem gente que vai combinar com atendimento em grupo. Tem gente que vai combinar com atendimento presencial super chique. Tem gente que vai combinar com atendimento, uma avaliação e nunca mais voltar. Ou uma avaliação e atendimentos online. Ou um atendimento que é só no parto. Um atendimento que é no parto e no pós-parto, com um taping e uma reabilitação abdominal.
tem pacientes que vão combinar com online, com o curso. Mas eu também vejo, Lari, que uma das coisas que mais tem feito sentido quando eu olho para o mercado é a gente maximizar o atrito. Isso não é um termo meu, esse é um termo que está em alta em 2026, em tempos de inteligência artificial, em tempos de muitas tecnologias. As pessoas elas estão muito carentes por contato humano, por atenção, por comunicação, por conversa. Então, não é que eu fique triste que o seu plano do curso, né, não tenha dado todo a grandiosidade que você imaginava que acontecesse assim de primeira, mas eu acredito que as pessoas elas estão carentes por esse acompanhamento individual, nem que seja uma videochamada, e a gente faz muita diferença, mesmo em uma videochamada, mesmo numa prescrição à distância, gente, a gente faz muita diferença. E eu fico feliz de você tá migrando para esse lado, está sendo bem remunerada nesse tipo de atendimento, porque eu acho que nos últimos anos a prestação de serviço ela foi tão atacada. Não, mas você não pode trabalhar com prestação de serviço não enriquece ninguém. Enriquece sim, gente. Enriquece, dá qualidade de vida, permite que a Lari trabalhe de casa, permite que a Lari trabalhe com... eu acredito que você, assim como eu, a gente já conversou em outros momentos, gente, quantas brasileiras que moram no exterior só têm a oportunidade de ter os benefícios da fisioterapia porque tem fisioterapeutas que decidem quebrar essa barreira de não, mas se não é presencial, não vai dar certo. E estão lá oferecendo, estão cuidando dessas mulheres que fazem lá o Pix em dólar, fazem lá o pagamento em euro, e estão sendo beneficiadas, mesmo você não tocando nessas mulheres. Então, eu fico feliz de ver que essa criatividade ela está rompendo dentro da fisioterapia, porque, em última instância, se o fisioterapeuta não performar e não for criativo para performar em várias formas, o mundo vai pagar o imposto. Se a Lari não se virar nos 30 para conseguir trabalhar, porque eu acredito que se você tivesse que trabalhar com 150 atendimentos por semana, com o seu corpo sendo a sua ferramenta de trabalho, você não iria conseguir trabalhar por muito tempo. Então, que bom que existe a internet que te permite trabalhar com mais flexibilidade para você cuidar do filho sem abrir mão disso. E ainda fazer aquilo que você faz bem, que é cuidar das pessoas, levar esse benefício. Então, eu fico até, assim, muito feliz de saber que, de alguma forma, a gente participou desse processo e eu queria até te agradecer por me contar isso. Não, eu já falei isso para você, Betina, e eu torno a reforçar que hoje eu só consegui chegar onde eu cheguei por causa da pós, que me trouxe todo esse embasamento e ver o quanto o digital realmente ele consegue ajudar. Vocês me ajudaram através do digital. Eu sou do estado de São Paulo, vocês são do Sul. Então, assim, quando que eu conseguiria ir fazer isso, aprender tudo isso com vocês? Nunca, se não fosse o digital. Então, né, você falou das questões das brasileiras. A minha primeira paciente na mentoria foi da Holanda, a segunda da Irlanda. Hoje eu estou com 2 pacientes de Malta, próximo da Itália, dos Estados Unidos, de Portugal. Então, assim, eu tenho muito mais paciente fora do país do que dentro, porque lá é muito carente disso. Então, a gente consegue explorar, assim, de uma maneira que, gente, a fisioterapia brasileira, ela é muito boa. Ela é muito boa. E eu guardo muito isso que meu professor lá na faculdade falava. Gente, a fisioterapia na Europa é completamente diferente. Eles não tocam no paciente. Eu falei, mas como que faz uma fisioterapia que não toca no paciente, gente? Então, aqui a gente tem um embasamento tão significativo da nossa ciência que lá fora é carente. Então, quando a gente oferta isso para eles e você põe o teu preço, um preço justo, e para eles é menos da metade do que a gente está cobrando, porque a moeda deles é muito mais valorizada do que a nossa. Então, eles pagam em Pix, gente. É sério isso. Então, assim, sejam criativas. Essa questão de moldar um consultório, trabalhar numa clínica ou um home, é o que a gente vem moldada da faculdade, porque é isso que eles passam. Eles precisam passar o básico do básico. Só que aí cabe a gente se adaptar a isso ou querer melhorar isso, né? Então, quando eu fui vendo que realmente o consultório 15 pacientes por dia, que eu cheguei a atender grávida, 15 pacientes por dia, cara, não cabe mais na minha agenda. E o salário não está batendo com a qualidade de vida que eu quero ter, com o casamento que eu quero ter. Então, eu preciso crescer. E aí, de novo, voltei para a clínica com o Matheus já com 1 ano. Aí eu fazia 4 atendimentos por dia. Cara, não compensa. A correria não compensa o valor. Então, vou me reinventar. A internet é a rua mais movimentada do mundo.
Se você tem um pouco mais de criatividade, se você realmente pesquisa, gente, o chat, ele dá ideias maravilhosas, sabe? De questão de como você se diferenciar. Ah, Lara, eu tenho vergonha de ir para a internet, de gravar vídeo, conteúdo. Tudo bem, mas nos seus presenciais você pode fazer algo diferente. Por exemplo, para as meninas aqui, eu entrego uma caixa surpresa para elas. Então, de uma forma de agradecimento. E o que tem ali? Tem um coletor de leite, que é o principal item do enxoval de amamentação. Tem o biofeedback, que é o plugzinho lá com a anteninha para o pelvic fit, para elas poderem fazer a contração. Então, você consegue fazer um diferencial. Não precisa ser o padrão. Mude, porque isso... Não, eu vou lá na Lari, porque na Lari é diferente. Não é uma fisioterapia convencional. Eu já tenho isso, isso e isso. E eu tô falando de mim, mas pode ser de vocês. Então, além da questão da pessoa gostar de você, se familiarizar, gostar do teu jeito, pode gostar muito mais do teu atendimento e dos diferenciais, né? Lari, o que você mais gostou na pós? Qual foi, assim, o módulo ou o conteúdo que você mais gostou dentro da pós? Nossa, Betina, foram todos. É difícil, é bem difícil de colocar assim, mas deixa eu pensar. Eu acho que principalmente a questão do acervo de exercícios me deu muita ideia de como colocar isso dentro, né, do M2P, da mentoria, e o que facilita muito as meninas também. Gostei muito, era uma coisa que eu já tinha uma ideia, mas visualizar que isso é palpável, ver que alguém fez e deu muito certo, te dá coragem para você fazer e querer ter o seu toque, né? Não é imitar o outro. Hoje a gente fala que nada se cria, tudo se copia na internet, né? Mas é uma questão que você olha o outro como uma inspiração. E aí você coloca o seu toque, o seu diferencial. Então, o acervo foi algo que me deu muitas ideias, mas eu acho que principalmente a questão da parte de educação com a paciente, sabe? Eu acho que é por isso que deu tão certo no digital, porque eu sempre gostei muito de educar as minhas pacientes. Então, tinha dia que eu sentava no consultório e eu só falava. Falei, cara, quando eu me dei conta do que eu fazia lá, eu consigo fazer isso para o mundo. Por que eu tenho que me prender a um consultório de 4 paredes? Não! Então, essa questão educacional foi o que mais me familiarizou com a pós e quis que eu devorasse ela, porque eu já fazia isso do meu jeitinho. Aí, quando eu via uma profissional da sua altura que fazia isso dentro de uma especialização, falei, cara, é isso que eu preciso, é aprimorar ainda mais essa minha personalidade que eu já tenho como profissional, de uma profissional que já está há muito mais tempo no ramo, que já tem uma escola só sobre isso, que a altura, né, do seu trabalho. Então, falei, nossa, é isso aqui mesmo, e eu vou melhorar ainda mais, vendo que já deu certo desse jeito, né? E para você foi difícil, assim, fazer a pós? Como é que foi, assim, porque era online, você tinha um filho pequeno, assim, em casa, foi complicado para você? Como é que você se organizou? Foi, olha, como eu sou muito da antiga para estudar, quando eu estudava na faculdade, eu me trancava no meu quarto, colocava meu foninho de ouvido e ia estudando. Era desse jeito que eu conseguia absorver as informações. Com criança é bem diferente, você não coloca mais um fone de ouvido quando você vira mãe, né? Então, era nas madrugadas, colocava o Mateus para dormir, marido tá jantado, dormindo, falei, agora eu vou lá para a sala e eu estudava. Então, fiz ali durante uns 2 meses desse jeito, só que foi pegando um cansaço. E aí, nessa época, né, o Mateus ainda não ia para a escolinha, ligava para minha mãe e falei, mãe, posso deixar o Mateus com você hoje para eu poder estudar? Claro, filha, atrás. Aí eu deixava o Mateus na minha mãe mora 30 minutos da minha casa, então era 1 hora só de deslocamento, voltava para casa, estudava. Eu anotava, voltava, pegava o Mateus, fazia a rotina. Então, fazia isso uma média de 2 a 3 vezes na semana, para eu conseguir realmente absorver o máximo que dava. E às vezes o Vitor conseguia ficar com ele à noite, aí eu ia lá, estudava mais um pouquinho, daqui a pouco, mamãe, aí você corta o raciocínio. Então, né, não consegui fazer a pós em 6 meses, foram, acho que quase 10, né, 8 meses, se eu não me engano, de pós. Mas assim, fui fazendo do jeito que deu e deu muito certo. E ainda tem dias que eu assisto as aulas para relembrar. Quando vem alguma paciente, eu falo, nossa, pera, faz tempo que eu não vejo sobre isso. Aí você vai lá na aula, você assiste, que você sabe que é algo extremamente que você pode confiar, porque a gente tem a questão, né, dos artigos científicos, o que a literatura nos traz, não é nada inventado da nossa cabeça, né? A gente consegue fazer o nosso método de tratamento mais embasado
dentro, né, da ciência. Então, deu muito certo. Levei um tempinho ali, mas consegui concluir. Não, mas você não demorou, na verdade, você fez super adequada, né? Não chegou nem a dar um ano. E eu lembro uma das coisas que mais me marcou, assim, nas nossas conversas. Inclusive, eu acho que os últimos tempos têm sido muito bom, porque eu tenho conversado muito com Larissa nos últimos tempos, e é sempre esse alto astral nas nossas videochamadas. E uma das coisas legais que você me falou foi você nunca colou, né? Você sempre fez ali as avaliações, sempre baseadas no seu conhecimento de verdade, porque eu acho que, no final das contas, o que faz a nossa própria formação, o que faz a formação do aluno é o aluno, é o quanto a gente se dedica. Então, eu fico muito feliz, assim, de ter escutado uma mãe que, mesmo com todas as adversidades de um bebezinho pequeno, resolveu seguir estudando, resolveu seguir se aprofundando. Então, assim, eu me sinto muito honrada de ser sua professora, Larissa, eu me sinto muito feliz e grata, assim, pelo privilégio de ter tido você aqui como aluna. E eu brinco que não é um ponto final, né? Porque agora você está oficialmente formada, mas não é um ponto final, é uma vírgula aqui na nossa relação. Sim. Agora como colegas de especialização. E eu queria te pedir, para a gente finalizar com chave de ouro esse nosso episódio, se você tivesse a certeza que todas as fisioterapeutas que estão querendo entrar nessa área, que estão querendo se especializar na fisioterapia obstétrica, que estão querendo até namorando após, se você tivesse certeza que todas elas iriam garantidamente escutar um recado seu. Seja uma fisioterapeuta da ortopedia, como você já foi, seja uma mãe que se apaixonou pela obstetrícia durante o processo, ou que quer que outras mães não vivam o que elas viveram, ou alguém que até é da fisioterapia pélvica, mas sim, sente que dá para melhorar. O que você diria para essa pessoa que está insegura hoje? Vai de cabeça. Viva o processo, deguste do processo e se apaixone, sabe? Se você estiver no meio do caminho e você vê que você não ama, não dê continuidade, procure uma outra área, pause o processo, mas faça por amor. Porque quando a gente faz algo por amor, as coisas acontecem, o dinheiro vem, a prosperidade ela vem, a abundância ela aparece na tua vida. Então, ame o que você faz. Quando eu estava no segundo ano de faculdade, eu tive uma enxaqueca muito significativa por tensão muscular e meu ortopedista me passou para eu poder fazer fisioterapia e eu tinha convênio, fui para fisioterapia de convênio e a fisioterapeuta me falou assim, eram 15 pessoas ao mesmo tempo no choquinho, na luzinha, ela virou e falou assim para mim, olha, se você quiser ganhar dinheiro quando você se formar, vai ser desse jeito. Eu olhei assim para ela, eu falei, não precisa ser desse jeito. Não, porque o meu boleto não espera eu ter conta para pagar. Então, assim, tem que ser desse jeito. Eu falei, não, são escolhas. E eu escolhi fazer diferente. Por mais que, no começo, de novo, eu ganhava R$3 por atendimento, hoje eu ganho 100, 200 vezes mais com um paciente, é acreditar no processo que deu certo. Então, acredite em você, acredite na sua capacidade como profissional. Porque se você ama o que você faz, dá muito certo. Então, se apaixone pelo processo. Vocês escutaram, né, meninas? Então, queria finalizar esse podcast, que foi incrível, aqui junto com a Lari, e te dizer que no futuro pode ser você aqui junto comigo, dividindo a sua história, que eu tenho certeza que vai inspirar ainda muitos terapeutas. Lari, foi uma honra passar aqui contigo esse tempo, como sempre. Um grande beijo para você e muito sucesso. Obrigada, querida. Obrigada pela oportunidade. Espero que eu tenha conseguido ajudar as meninas. E vocês precisarem de qualquer coisa, conversar, também estarei à disposição.